Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sentir pode chamar um hino, irmãos. Opa, vamos lá. Vamos começar aqui pelas damas. Qual que é, irmã Mara? 1, 2, 1. O outro foi o 4? O outro 4, tá bom. O segundo vai ser o hino 4 e o hino da oração, a Irmandade da Live pode pedir, tá bom? Então agora 1, 2, 1. 121. Contempla do céu, ó Senhor, Deus fiéis, que vivem aqui ó, venha ajudar-nos a peregrinar. Juntos ao céu, com a tua mão, que volte do céu, teu Filho, ó Deus, nós desejosos estamos, Senhor. Nós cremos que Cristo Jesus voltará com grande esplendor. Ó Pai amoroso, envia Jesus, pois os seus eleitos estão a esperar. Queremos cumprir a glória de junto de ti, então habitar. Que volte do céu, teu Filho, ó Deus, nós desejosos estamos, Senhor. Nós cremos que Cristo Jesus voltará com grande esplendor. Ó, faz-nos perfeitos, bondoso Senhor. Vem com a palavra nos iluminar. Queremos ouvir teus conselhos de amor. Mais luz e mais fé, vem nos dispensar. Que volte do céu, teu Filho, ó Deus, nós desejosos estamos, Senhor. Nós cremos que Cristo Jesus voltará com grande esplendor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 4 que o nosso irmão havia pedido, o cântico número 4. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grandioso és tu, Jesus, Rei da verdade.
A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, o Rei da glória e majestade, coroado estás em tudo, Pai, e concedeu vitória, e a vitória aos teus fiéis darás. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Nos tirastes da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó divinal Cordeiro, teu nome todos hão de ó santo e verdadeiro, todo joelho dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bom, Bruno, pelo que eu vi aqui, o irmão Tiago Oliveira foi o primeiro que pediu. É o cântico 22. Irmão Tiago, que está acompanhando a live de casa ou do trabalho, foi quem pediu o hino 22 para nós. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Conserva a paz, não temas, minha alma. Nas provações, Deus vem te socorrer. Tens do Senhor consolação e calma. Os bens do céu irá te conceder. Oh, fique em paz, pois Ele é
Glória a Jesus. Esse hino, irmão, já é uma pregação de palavra para a nossa vida. Para que nós mantenhamos a paz, nós mantenhamos a calma, a tranquilidade no nosso coração. A certeza de que o Senhor está cuidando da nossa vida, o Senhor está cuidando do nosso destino, está cuidando dos nossos projetos, dos nossos propósitos. Pode ser que você tenha trazido essa noite na sua bagagem um montão de preocupação, um monte de coisa que está tirando a tua paz, mas o Senhor já manda te dizer: conserva a paz no teu coração. Confia em Deus, como o salmista dizia: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Permaneça você também para sempre na presença de Deus. Permaneça você também na comunhão, clamando, acreditando no melhor de Deus para a tua vida. Por maior que seja a tua prova, confia. Ela é menor do que o poder do teu Deus, pode ter certeza. O crente não diz para Deus o tamanho da prova, ele fala para a prova o tamanho do seu Deus. Fala para a tua dificuldade essa noite o tamanho do teu Deus, a força que tem o teu Deus, o cuidado que Ele tem tido para com a tua vida, e tenha certeza que Ele vai te fazer sair daqui jubilando de alegria essa noite. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar agora então, apresentaremos a Deus os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que rogam as nossas orações. Também oraremos pelo nosso irmão Enio, nosso ancião daqui também, que está num compromisso de família e não pôde estar presente congregado junto de nós essa noite. Faltou bastante mandado, choveu muito, muito. São Paulo está debaixo d'água, um monte de lugar por aí. E aqui também choveu bastante, então fica difícil para mandar de vir. Mas graças a Deus quem não pôde vir, está lá na sua casa, certamente em segurança, assistindo o Santo Culto online, né? Glória a Deus, é trânsito, mas nós estamos aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar agora, vou pedir ao irmão Odair, nosso irmão cooperador ali de Jorge Wetter, vai fazer oração por nós, vai pedir também que Deus abençoe toda a Irmandade, e que Deus nos mande do céu a sua palavra. Irmandade, quero pedir a todos que permanecemos nessa santa comunhão com Deus. Os nossos últimos cultos têm sido cheios da glória de Deus, cheios da presença do Senhor, e isso é por conta da participação da igreja. Quando a igreja entra numa comunhão, num mesmo sentimento, numa mesma intenção, a presença de Deus é atraída para cá. Os irmãos acreditam nisso? Que a presença de Deus ela deve ser atraída. Veja só, irmão, porque senão não precisaria de oração. Quando nós oramos, nós atraímos a atenção de Deus para nós. Mas, irmão, o que o irmão está falando não tem sentido. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre nós todo o tempo. Ele está sobre nós, mas isso não quer dizer que a atenção dele está voltada para nós, não. Senão eu não tinha dito na boca do profeta Jeremias: clama-me e responder-te-ei. Deus não fala nada, irmão, Ele só responde o que você pergunta. Se não tiver um diálogo com Deus, não tem relacionamento. A base do relacionamento do cristão com Deus é o diálogo, é a conversa, é a oração. Que essa noite o Espírito Santo de Deus invada esse lugar, irmãos. Alamaia, e que a Alamanaia. Glória ao nome do Senhor, e que a glória de Deus seja derramada sobre a igreja. Em tempos de tanta frieza espiritual, o Senhor tem aquecido o seu povo com a glória do seu Espírito. Dá glória a Deus, irmão. Chama a atenção de Deus para aqui, para essa congregaçãozinha. E nós temos certeza que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas por nós. Unidos em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Santo, santo é o Eterno. Eterno Deus e Altíssimo Pai, na Tua eterna presença nós se ajoelhamos aos Teus pés, confessamos a Ti a nossa fragilidade, os nossos erros, nossas imperfeições que são inumerosas diante de Ti, mas aproveitamos este momento oportuno que nos deste nesta noite, nós dentro da Tua casa,
teus filhos acompanhando através do culto online, mas todos com um pensamento ligado ao céu, e aproveitamos essa oportunidade conjunta para te pedirmos o perdão, Senhor, alcançando de Ti a Tua misericórdia. Temos certeza que a nossa oração chegará nos Teus ouvidos santos, e do alto dos céus, da Tua majestade de glória, hoje nesta noite Tu vais preparar a melhor comida para o Teu povo, vai preparar o melhor tempero, aonde não tem força, sentirá o Teu abraço, sentirá o Teu consolo. E como cantamos este hino, se alguém estava sem paz na Tua presença, aqui ou em casa, já sentiu que a Tua paz tomou conta, que a Tua virtude já repousou sobre nós, que o Teu Espírito Santo já sobrevoa sobre a Tua igreja, buscando os corações aonde possa repousar a Tua força e a Tua virtude. E aqui se entramos dentro desta casa, necessitados da Tua presença, necessitados do Teu amor, necessitados da Tua força na nossa vida. O que nos falta neste culto, nesta 1h30, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós queremos oferecer a Ti o nosso culto. Receba aí, Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita o nosso cântico, aceita o nosso glória, aceita as obras que vamos te contar, aceita as orações que vamos te elevar, aceita os nossos pedidos, as nossas ansiedades, e sendo aceita na Tua glória, abre a porta da revelação, manda a Tua palavra na boca do Teu servo como atalaia, para falar na divisão da nossa alma, e no gemido inexprimível a nossa boca Te glorificará. Te entregamos tudo nas Tuas mãos, os pedidos de oração, quem pediu na papeleta, quem pediu no culto online, cada um mediante a sua força e força da tua fé, seja atendido no nome de Jesus, o Teu Filho. Te entregamos nas Tuas mãos, por Jesus que vive eternamente. Aleluia, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmãos, nós vamos cantar outro hino. Quem sentir pode chamar. Enquanto isso, a Irmandade da Live, que sentir de testemunhar, mande seu testemunho nos comentários aqui no YouTube. 433. Mande os seus testemunhos nos comentários aqui da live, que em seguida nós vamos ler aqui para toda a nossa Irmandade. Tá bem? 433. Só vai cantar esse hino aqui na igreja e lá em casa, quem for um cidadão do céu. Tá bom? Se você não for cidadão do céu, você só fica ouvindo como é que o cidadão do céu canta. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver quanto cidadão do céu tem aqui, irmã Dani. Você vai cantar, irmã Dani? Quer um microfone só para você cantar? Então tá bom. Então toque, então. Vai ficar uma braveza em casa depois. Reclama para arrebentar. Glória a Deus. Só o cidadão do céu, hein? Vai. Oh, Deus bendito.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos e irmãs, no momento para os testemunhos. A Irmandade que sentir da parte de Deus aqui presencialmente e também online através da live de testemunhar. Os irmãos na live vão nos comentários do YouTube, que é onde eu tenho retorno aqui para poder ler os comentários da Irmandade. A Irmandade às vezes pergunta, como é que o irmão sabe o que a gente está comentando? A gente vê os hinos. O irmão Bruno tem um retorno lá de vídeo, de áudio, e eu tenho um tablet aqui, que a gente consegue ver o que vocês estão falando aí para poder mandar os comentários. Só quando vocês xingam que a gente não dá confiança. Mas quando vocês estão dando glória a Deus, quando vocês estão pedindo hino, a gente está sempre atento aqui para poder atender a Irmandade. Estamos na liberdade dos testemunhos. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Esse aqui tá ligado? Tá ligado? Quer que liga? Bem pertinho, amigo. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus e a Irmandade que orou pelo meu pai. Ele sofreu um acidente no dia 31 de janeiro, caiu da laje. Ele tem 72 anos e foi uma cena terrível. Eu ouvi um barulho, foi de manhã no domingo, ouvi um barulho na casa do vizinho e ele estava em construção. E eu corri para cima da laje da garagem da minha casa para ver o que tinha acontecido. E quando eu olhei, era meu pai que estava caído lá embaixo. Meu Deus. Ele quebrou o braço, quebrou o dedo, estava todo machucado, a cabeça dele estava bem machucada na hora, fez um hematoma muito grande, o olho dele também. E na hora eu pensei que meu pai fosse morrer. Foi muito difícil ver ele naquela situação. Mas Deus guardou. E Deus colocou no meu coração para levar o óleo ungido no hospital e passar nele. E eu levei no dia seguinte, quando eu fui ficar com ele, e ele tinha que passar por uma avaliação com o oftalmo para ver se tinha afetado a visão dele, mas graças a Deus não teve lesão nem na cabeça, nem no olho. Ele passou por uma cirurgia no braço, tem 18 dias mais ou menos. E está com um pino, né, um ferro atravessado aqui, ainda vai ficar mais um mês com aquilo. Mas está em casa, está andando, está falando, não ficou com sequela nenhuma. Glória a Deus. E eu creio que o braço dele também vai ficar bom. Amém. E eu agradeço a Irmandade que orou e agradeço a Deus pelo livramento. Quero agradecer também pela vacina que a minha avó tem 94 anos, ela tomou semana passada. Deus guardou ela durante essa pandemia. E o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus. Quantos irmãos, a irmã higieniza o microfone e a irmã Lígia vai vindo, eu vou contando um aqui para vocês. A nossa irmã Silvia Lopes está dizendo aqui, a paz de Deus, Irmandade. Amém. Somos daqui de Brasópolis, do lado do sítio do meu sogro lá, Brasópolis, em Minas Gerais. Por esses dias pedi oração em favor do Amadeu, que estava com erisipela bolhosa. Nunca mais tinha ouvido falar disso, mas é uma enfermidade tão terrível, irmão. Queima mais que fogo. E o Senhor veio com libertação, ele já está curado. Glória a Deus. Pode vir, irmã Lígia. Vem, filho. Bem pertinho, Lígia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Mais um. Tá bom. Trouxe uma cola, foi bastante bênção. Amém. Assim que é bom. Então, agora com a pandemia, né? Estou trabalhando ainda numa empresa. Estou passando por bastante dificuldade. Teve uma recuperação judicial em abril. Nossa, Deus. Eu saí de uma empresa, entrei nessa em fevereiro, a recuperação entrou em abril. E aí, mas eu entrei temporária, mas eu sempre colocando Deus na frente. Eu falei, se Deus abriu essa porta, então, porque Ele vai me efetivar. E tinha chance realmente de efetivação, né? Tinha muita vaga, então eu tinha essa promessa. Meu contrato foi, olha, quando terminar seu contrato, vai efetivar.
E aí, nessa segurança, né, eu tinha uma reserva, que eu tinha vendido o meu carro, para fazer a escritura da minha casa. Pagar toda a documentação e mais um resíduo que eu tinha, e o dinheiro não dava. Fiquei muito frustrada, porque ficar sem carro e sem pagar a dívida. Aí, isso foi em novembro do ano retrasado, de 2019, quando eu vendi o meu carro, queria quitar e não tinha dado dinheiro, não tinha sido suficiente. E aí, em agosto do ano passado, eu entrei em contato, que eu comprei via cooperativa, e fiz uma oferta. E ela falou, não, a gente negociou, tal, no fim, veio o valor certinho do meu carro que estava foi mais ou menos uns 50% de desconto, ou quase chegou isso, uns 45%. Então, hoje eu tenho uma casa, eu te passei um WhatsApp, né? Foi. Fiz a escritura da minha casa, foi Glória uma conquista a Deus. muito grande. Outra coisa que, o ano passado, eu fiz um caderno de oração de todos os meus pedidos, né? E eu coloquei, eu sempre quis fazer minha pós-graduação e não conseguia. E aí, eu, assim, foi na fé mesmo, comecei a fazer pós-graduação e vou terminar em março. Amém. Glória a Deus. Então, eu tenho essa, né? Outra coisa, assim, voltando ao emprego, o meu contrato terminou em novembro. E aí, com a recuperação judicial, fecharam todas as vagas. Precisava sair uma pessoa para poder entrar. E o quadro estava fechado. E aí eu ficava naquele desespero, aquela ansiedade, orando, mas Deus abriu, é minha. Se ele fechar, porque ele tem outra. E aí eu fui dispensada, né? O gerente, no dia, ele me falou assim, me espera, eu estou tentando a sua vaga, não é ou não, eu estou tentando, estou lutando, e assim que eu conseguir, você volta. Mas as contas não esperam. E aí eu fiquei um pouco ansiosa, mas pela fé, eu aprendi que tudo tem um motivo. E aí eu falei, Senhor, um dia eu fui na agência, da baixa na minha carteira, estava voltando dentro do ônibus, falei, Senhor, não estou questionando, mas, por favor, me fale o porquê. Tem outra porta? Me dá um sinal. Nunca aconteceu isso comigo, mas veio certinho o rosto do meu filho. Eu falei assim, o Senhor só ia tirar alguma coisa se eu não tivesse para o meu filho, que ele é muito importante para mim, né? Aí, do nada, eu nunca imaginei. O meu filho, eu cheguei em casa, sentei assim, muito tranquilamente, eu falei, filho, vem cá. Eu falei assim, olha, está acontecendo alguma coisa? Aí ele lançou a cabeça, eu falei assim, olha, não adianta mentir. Eu orei, pedi para Deus me mostrar por que ele me tirou do emprego e veio você. O que está acontecendo com você? Meu filho estava caindo em depressão do meu lado, eu trabalhando em home office em casa e me enxergando. Santo Deus. E aí ele começou a contar, e eu fiquei assustada, porque a gente vê depressão dos outros, mas em casa você acha que não... É verdade. Não era uma depressão, mas ele estava cheio de dúvidas, porque é adolescente, e assim, estava meio perdido, né? Internet tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, assim, eu fiquei perdida também, né? Mas eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou orar, pedir direção para Deus, e até ele queria ir um psicólogo e tal, né? Aí eu falei assim, e a gente vai ver o que vai acontecer, bem calmamente, mas o coração disparado. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí foi isso, fui buscando nas madrugadas, fui orando, fui vendo os cultos, né? Agradeço a Deus todas as vezes os cultos aqui. Acho que se eu perdi 5 em toda a pandemia, foi Meu culto. Deus. E fui orando também, culto das mulheres, e eu fui pedindo direção. E Deus foi me capacitando. Foi me capacitando, eu sentei com ele, conversei, como se fosse uma médica mesmo. Conversei, falei. E assim, ele terminou assim, poxa vida, mãe, quando terminei... Se eu soubesse que era tão, assim, simples, eu já tinha vindo conversar com você, não tinha, né, colocado tanta coisa na minha cabeça e me sufocando tanto. Obrigada, me abraçou, e eu cá comigo. Meu Deus, só o Senhor mesmo, né, para poder me capacitar. Verdade. Porque mãe ainda, super ansiosa que eu sou, eu não sei, não conseguia, nunca imaginei passar por isso. Então, assim, e depois disso, o meu filho estudando num colégio particular, e assim,
ele terminou o 9º ano, ele estava indo para o ensino médio, e a mensalidade ia dobrar de valor para o ensino médio. E assim, eu fiquei sabendo sobre algumas bolsas, né? Ia ser só para alguns alunos se destacassem. E como eu falei, foi em novembro que ele estava passando por tudo isso, e eu nem sabia como que ele estava, porque eu sempre confiei muito nele, ele sempre foi muito estudioso. E assim, faz a parte que eu faço a minha, porque a minha é trabalhar, sustentar, colocar comida dentro de casa, e você tem que fazer o seu. Aí ele começou, né? Eu falei, não, mãe, eu tô bem. Eu falei, tá bem mesmo? Eu falei, olha, Giovanni, você tem que conseguir essa bolsa, porque vai ficar difícil. Ou então ETEC, né? Vou estudar, e ele já tinha entrado no cursinho, já estava estudando, enfim. Aí minha amiga me ligou e falou assim, Lígia, vai ser o resultado da bolsa em janeiro. Eu falei, que ótimo. Iniciei em casa, né? Aí comecei a orar pelo meu trabalho. Aí me ligaram, numa semana antes do Natal, a escola me ligou, me parabenizando pelo filho que eu tenho. A coordenadora falou assim para mim, eu estou ligando para todas as mães que têm um filho que se destacaram na escola. Ele fez uma prova nacional de todos os colégios do SESI e ele tirou 10. Glória a Deus. Aí ele falou, ele foi um dos melhores da escola e tudo que eu peço, o Giovanni ganhou uma bolsa. Ele não ganhou, ele conquistou. E tudo que eu peço é que você não tire ele da escola, porque alunos como esses vai disputar outras, né? Outras provas, porque a escola fica em Osasco, e é o SESI de Osasco, né? Então, assim, foi uma graça em dezembro, então já sabia que ele tinha uma bolsa de 100% nos 3 Glória anos. a Deus. Dos 3 anos do ensino médio. Santo Deus. Ele teve medalha de ouro, foi assim homenageado a honra e mérito na escola, e foi muito assim gratificante, porque ele estava com tantos problemas do meu lado e eu não conseguia enxergar, mas Deus enxergou e me deu essa bênção, né? Mais uma vez o inimigo caiu. Amém. E além disso, ele prestou ETEC também. E aí ele prestou ETEC, a ETEC não estava aceitando a documentação da gente, porque não teve prova esse ano devido à pandemia, tinha que mandar várias documentações. Eu falei, filho, deixa, você já passou no SESI? Deixa. Ele, não, eu vou até o final, você não me ensinou até o final, quando a gente quer, eu vou. Ele passou um e-mail, ele documentou, ele fez tudo que... Eu vou sim, passou documentação, tudo. Enfim, ele também foi aprovado na ETEC. Glória a Deus. Então, ele teve escola para escolher. Ele escolheu ficar no SESI, mas ele teve escola... Ele levou até o final, nem que eu não fique, mas eu vou até o final. Aí, dia 11 de janeiro, a empresa onde eu trabalhava, a coordenadora me ligou, perguntou se eu estava trabalhando. Eu falei, não. Ele falou assim, então, você quer voltar? Eu falei, estou em casa, claro que eu quero. Então, tá, nós fizemos umas modificações aqui dentro. Uma pessoa foi passada para um outro setor e eu preciso de você aqui para me ser o meu braço direito. Aí eu voltei para a empresa, agora efetivada, né? Glória a Deus. E assim, e é isso, eu tenho outra vez, mas eu vou deixar concluir, depois eu conto. E é isso. Eu só queria assim dizer que falar para você, filho, que eu amo muito você, que você foi forte, tudo que passamos, nós somos sozinhos desde os seus 3 meses, mas Deus preparou tudo. O pastor Rodrigo conhece um pouquinho, que eu cheguei aqui numa situação bem difícil em 2018, né? Foi. Desempregada, trabalhando desempregada, morando de favor na casa dos outros, tendo casa, né? Minha casa estava alugada, não podia pedir porque eu estava desempregada. E hoje tudo mudou, graças a Deus. A outra bênção que eu vou terminar de contar, que eu tenho certeza que vai dar certo, é que hoje eu fiz uma entrevista numa outra empresa e fui indicada
com assim, super indicação da minha supervisora, porque a empresa com recuperação judicial está meio difícil de se trabalhar, principalmente no meu setor, que é o setor de compras. E eu acredito que vai dar certo. E é isso. E assim, né, dizer ao meu filho que é isso aí. Deus é na frente, né? Quando a gente coloca o joelho no chão, quando a gente precisa, quando a gente quer. Ele aprendeu nesse tempo também, né? Que é só através de Deus que a gente conhece, a gente tem as nossas bênçãos e vem todas restauradas, todas completas. E é isso. Obrigada, Deus seja louvado. Amém. Vamos ver se ela deixa sobrar umas bênçãos para nós, né, irmã? Pegou tudo, tá louco. A irmã Ana Maria aqui está agradecendo a Deus, porque o netinho Luiz Miguel passou por uma cirurgia, fez a cirurgia, o coração da Irmandade foi uma bênção, ele já está se recuperando, para a glória de Deus. Tem mais aí, Bruno? A irmã Viviane está dizendo aqui, eu sou guarda de um abrigo de crianças. O meu cargo no município é de confiança. Sofri muitas perseguições, mas hoje recebi a informação que de todo o município eu fui a única comissionada que permaneci no emprego. Enfim, não acho que não vai dar para ler tudo, porque é muita coisa. Se tudo isso aqui foi obra que Deus fez, vocês estão bem demais. Tomara que seja mesmo. Louvado seja Deus. Mais alguém aqui da nossa irmã? É muita coisa, né? Eu nem dou conta mais de ler. Irmão Guilherme, o Senhor preparou uma porta de emprego para ele. Irmã Neide, quero agradecer a Deus e a oração dos irmãos pela oração que pedi aqui do círculo de oração, em favor por Silvanir, que estava na UTI, mas Deus o libertou e ele já está em casa. É muita coisa. Enfim. Fala aí. Está em casa. A irmã Antônia está agradecendo a Deus pela Elisa, que ficou 40 dias na UTI por Covid e já está em casa liberta. Glória a Deus. Nossa, enquanto a irmã testemunhou, deve ter entrado uns 500 comentários aqui. Enfim, nós vamos pegando de pouquinho, porque realmente o tempo não dá, é muita irmandade, mas vai dar certo. Enfim, nós ficamos muito, muito felizes de ver a irmandade glorificar a Deus, é isso que a gente quer que vocês participem. Você vai testemunhar? Claro! Só porque você atende o culto das mulheres, só. Eu tenho que testemunhar, não está dando. Deus seja louvado. Amém. Na verdade, eu quero só compartilhar a alegria do meu coração de ter conseguido concluir os 30 dias. E aí eu pensei comigo, não foi 30 dias, irmão Rodrigo. Eu ultrapassei. Passou, eu fiz foi mais. Você não fica triste não, né? Dessa vez passa. Dessa vez passa? Porque eu lembrei que no sábado eu também estava aqui às 10 da manhã e às 20 horas. E aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, o Senhor é muito lindo, porque o que eu pensei, o Senhor deu a mais, o Senhor me deu uma condição de fazer a mais que o meu coração desejava. Mas e os domingos, às 10 às 18 também? Você vê uns par de dias 2 vezes no domingo. Ele me lembrou nos domingos também. E o que eu achei mais bonito também de tudo isso que o Senhor fez, que Ele deixou fechar essa campanha, a gente sentar à mesa e cear junto com Ele. Amém. E eu pude cear 3 vezes. Eu ceei no domingo de manhã, no domingo à noite, e a minha empresa era para trabalhar normal na terça-feira, e foi dado o ponto facultativo, e às 14 horas eu estava aqui, às 20 horas eu estava aqui, Glória e a a Deus. campanha, para mim, eu acredito que encerra hoje. Amém. Porque aí eu também vim hoje, porque eu não poderia deixar de vir para agradecer a alegria do meu coração. Amém. Porque é fácil? Não é. Não é. Às vezes o coração quer, mas o corpo não consegue acompanhar o desejo, a vontade e muitas outras coisas que vêm ao nosso coração quando você determina fazer algo. Mas aonde a sua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Amém. Aonde você está desanimado, Deus anima. Aonde há tristeza, Deus dá alegria. E Deus mostra para nós, mais do que nunca, que o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. Amém. Amém. E que haja força em todos nós, para quando tiver uma determinação, cumprir até o fim. Porque eu tenho certeza que nada feito para Deus é em vão. Verdade. Nada.
Nem o motivo, se você pôde vir ou não pôde vir, quais os dias que você pôde vir, isso não importa. Eu só estou deixando para vocês que é a alegria do meu coração. E eu sei que Deus com certeza se alegrou. E eu tenho certeza que, estando aqui também, a gente ora um pelos outros. E eu saio daqui mais forte do que eu imaginava. Amém. Porque o Senhor mostrou para mim que quando a gente tem determinação, a gente faz nossa parte e o Senhor jamais deixa de fazer a parte dele. Amém. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. 30 dias batidão mesmo de campanha. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu não vim em todas, o irmão Wayne não veio em todas, mas os obreiros vieram em todas. Glória a Deus. Eles carregam a igreja nas costas. E o nosso Deus esteve em todas. Acho que a irmã Rosa não faltou nenhuma também, né? A irmã Rosa acho que veio nas 30, não veio, irmã Rosa? Veio sim, a irmã Rosa não faltou não. O órgão não ficou fechado, né? Dia nenhum, glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, Irmandade de Goiás, do Distrito Federal, em torno sul do Distrito Federal de Brasília, no próximo dia 20 de março, nós teremos a abertura de uma casa de oração em Águas Lindas de Goiás. Com a ajuda de Deus, eu estarei lá com alguns irmãos para fazer a abertura dessa igreja. Também teremos a reunião ministerial lá. Desde já queremos avisar a Irmandade de toda a região que nos acompanha pela live, que estejam presentes lá, mais próximo da data. Nós vamos divulgar para os irmãos o endereço do local de culto. No próximo sábado, às 19h30, daí, 19h30, será a ordenação do nosso querido irmão Natalino, para o Ministério de Diácono, em Jorge Wetter, lá em Iperó, né? Em Jorge Wetter, na cidade de Iperó. Com a ajuda de Deus, estarei lá para fazer essa ordenação também. A Irmandade da região de Sorocaba e também dali de Capela do Alto, de Iperó, acho que toda essa região, enfim, estão convidados a estarem congregados lá junto de nós. Mesa do Amor, continuamos pedindo a colaboração da nossa Irmandade para atendimento dos necessitados. Que Deus continue tocando nos corações, trazendo alimentos não perecíveis para atender as famílias que necessitam. No último domingo, Deus preparou de uma tacada só 240 litros de leite. Glória a Deus. Eu acho que esse voto que essa irmã fez já bateu 1.500 litros de leite. Foram 1.500... Hã? Falta 20? Falta 20 caixas? Então ainda falta 240. Então deu 1.260 litros. Falta 240 ainda. Mas quanta criancinha, quanto marmanjo tomou leite, né? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando. Eles são muito bem triados para atendimento da Irmandade e daqueles que precisam, irmãos. E a Irmandade deve aos poucos ir retomando a presença nos cultos, à medida que a vacina vai avançando, tomando todas as medidas de isolamento, todas as medidas de prevenção, como a Irmandade bem vê aqui, todos de máscara, todo mundo bonitinho, bem como deve ser, tá bom? Nos ajudem nessa parte também, para que a obra de Deus vá bem. Mais alguma coisa, irmãos? Irmãos obreiros, irmãs obreiras, cultos. Agora, voltamos aos cultos presenciais. A irmã Silva pedindo aqui, se pode abrir uma igreja na Argentina. É facinho, né? Vamos lá abrir uma igreja, lá em Buenos Aires. Cultos, quartas, 20 horas, sábado às 10 da manhã, culto das mulheres, domingo às 10 e às 18h30, culto para toda a Irmandade, segunda-feira às 20 horas, reunião de oração, e terça-feira às 14 horas, o santo culto também presencial, e sextas-feiras, às 21h30, nosso irmão Cosmo está lá dando aula de estudo bíblico para todos nós. Estamos em qual tema agora, irmão Cosmo? Continua ainda o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. E fica até Jesus voltar, nós não entendemos ele todo, porque ele é complexo, ele é santo, ele é multiforme, ele é maravilhoso, e ele está aqui junto de nós. Glória a Deus. Mas quanto mais a gente souber, quanto mais instrução a gente tiver, mais nós vamos compreender a palavra de Deus. Muito bom que a Irmandade assista as lives, ainda que não consiga assistir na hora, como o Cosmo está lá ao vivo, ela fica gravada no canal. Então vocês podem assistir em qualquer momento. Em Sorocaba, foi feito um canal lá, né, irmão daí? CCA Sorocaba Lives. Já está funcionando, né? A Irmandade pode se inscrever lá, porque tão logo atinge o número de inscritos, serão também transmitidos os cultos de lá. E a nossa intenção é essa mesmo, que a gente transmite culto daqui de São Paulo, a pessoa está lá no Mato Grosso, não tem uma relação próxima com a gente. Então agora nós vamos começar a setorizar, e eles vão sendo transmitidos nas suas regiões, para que a Irmandade
assista também as lives de um culto possível, que você pode pegar um carro, um ônibus e com 10 minutinhos você está lá na igreja. Então, de pouquinho a gente vai organizando isso. CCA Sorocaba Lives. E o nosso aqui é CCA Alphaville Lives. Assim a gente vai todos os demais pelo país afora. Vai vir agora nos próximos dias de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Bahia, em Feira de Santana, de Goiás, também do Mato Grosso, enfim, Curitiba já tem e outros lugares mais nós vamos avisando a Irmandade. Manda, irmã Mara. Como é que ficou? Amanhã tem, às 14 horas, quinta, sábado e domingo. Eu vou ver com o irmão Jean, ele teve um problema essa semana, mas o certo é quarta, quinta, sábado, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Às 14 horas, live de culto também aqui para a nossa Irmandade. Tá bom? Só tudo isso? Vamos cantar outro hino e Deus vai mandar a palavra. Quem sentir pode chamar. Qual? 9. O Bruno pedindo hino, olha que belezinha. Vontade de fazer ele vir aqui na frente cantar. O que vocês acham? 99. Ah, foi porque ele começou a ouvir a chuva, aí ele lembrou do hino, da tempestade. Uma alegria. Você está de moto, Bruno? Ai, que pena, o irmão lá está de moto. Não tem um irmãozinho que chegou de capacete aí, de moto? Você está bem, glória a Deus. Se levantou, ondas cobriram o barco, e grande temor causou. O mestre estava dormindo, foi despertado então. Pelos que dele buscavam socorro e salvação, ao seu mandar divinal, paz seja em vós, ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós, convosco está o Senhor
Glória a Deus. Agora vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Bom, daí, Deus dá, irmão. Os irmãos músicos, todo Cleitinho, irmão Cosmo, irmão Gé, todos, irmão. Irmão Silvano. Glória a Jesus. Vamos ler, amados irmãos, com a graça de Deus, a Santa Palavra na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Todos de pé, irmãos, por favor, para ouvir a leitura da Palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, onde fala a suprema excelência da caridade. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 13. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Até aqui, irmãos. Amém. Podem sentar-se, queridos. Você aí na sua casa também, pode se sentar. É uma palavra bastante conhecida, que o apóstolo São Paulo escreveu ao povo de Coríntios. Eu acho que o irmão Jefferson, o irmão Cosmo, muito mais, poderão falar por conhecimento literal da palavra, que tem muito mais do que eu. De hoje em dia, dos dias atuais, a igreja da antiguidade, a igreja do passado, que mais se aproxima com os nossos conflitos, com a nossa realidade, eu acho que é a igreja de Coríntios, porque os irmãos veem que as maiores admoestações em nenhuma igreja, para nenhum povo, houve a necessidade dele falar sobre a caridade, sobre o perdão. Pelo menos não se vê na literatura com tanta veemência como aqui. O modo de celebrar a Santa Ceia, a necessidade de ordem no culto, acerca das diversidades de dons espirituais. Todos esses assuntos foram surgindo à medida que os problemas foram aparecendo. Então surgiu um problema com porfia, com disputa, porque um prega, um profetiza, outro cura, e um se achava maior do que o outro.
Então ele ia lá e ensinava, admoestava, e depois aparecia um problema: como vai ser a Santa Ceia? Como vai ser o culto? Enquanto um prega, o outro grita, enquanto um grita, o outro louva, enquanto o outro louva, o outro profetiza. Ele vai e escreve a ordem da necessidade do culto. Te lembra alguma coisa? Você já passou por algum desses problemas aqui ou na sua igreja? Evidente que sim. Onde tiver pessoas, haverão problemas. Mas quando ele fez essa carta em específico, essa parte de uma carta, que ela foi dividida em capítulos, não se sabe ao certo exatamente qual era uma carta, qual era outra, mas todas escritas por ele, ele falou de algo que isso sim, é universal. É para todas as igrejas. Muito embora as orientações, as doutrinas que ele passava também serviam para todas as igrejas. Mas essa serve para tudo, para todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo. A caridade de Deus. O maior dom, a maior dádiva de Deus dentro do coração de um homem é o amor, é a caridade, é o perdão, é a condescendência, e é uma palavra que foi falada muito nesse ano que passou. Esse ano agora, 2021, ela está meio esquecidinha, mas no ano passado ela foi falada muito, a tal da empatia, de se colocar no lugar do próximo. Isso foi pregado agora pela mídia, foi pregado agora em sermões, foi pregada por coachings, mas o Senhor já ensinou lá no passado, lá atrás, lá longe, que a caridade é o combustível, a caridade é o automóvel, é o condutor do crente para a vida eterna. Mas não é fácil de receber, irmão. Não é fácil. É difícil de receber. Precisa de muita dedicação. Precisa de muita oração. Mas caridade sem humildade não existe. Porque para ter caridade não pode ter soberba. Para ter caridade, a pessoa tem que ser desconectado de qualquer honra para si. Desprovido de qualquer, egocentrismo. Ele não se importa se ele aparece, não se importa se ele é bonito, se ele é feio, se ele é lembrado, se ele é esquecido, porque tudo que ele faz, tudo que ela faz, ele já tem na sua mente trabalhado, que é para a glória de Deus na sua vida. E ele sabe que a sua recompensa não vem do reconhecimento do pastor, do ancião, de quem quer que seja. Ele sabe que o Senhor, ela sabe que o Senhor Deus, a quem ele e ela servem, o acompanha de perto. E aquilo que ele faz em oculto, o Senhor recompensa publicamente. Essa palavra vem essa noite dizer para a sua igreja algo que pode parecer aos irmãos contraditório, mas eu vou pregar o que Deus está me revelando pela palavra. Para o mundo, para as pessoas à sua volta, para você mesmo, você pode estar se sentindo reprovado, desaprovado, um crente fraco, um crente pequeno. Ouça bem o que Deus te vai dizer essa noite. Para mim, tu és a menina dos meus olhos. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus não julga como as coisas saem. Deus julga a intenção com que as coisas foram feitas. E o Senhor sabe que o teu coração é um coração de menino, é um coração que ama, é um coração que perdoa. E essa palavra vem para você essa noite para te dizer: eu estou do teu lado, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu estou perto de você. Eu estou cuidando de você. E você, quando ouviu o título e a leitura dessa palavra, pensou: ah, Senhor, já não bastava a minha situação, ainda vem um coro pela palavra. Senhor te diz: tu estás enganado. Eu vim te dizer que a semente que eu plantei no teu coração começou a brotar. Dá glória a Deus, irmão. O nosso Deus, irmão, não vem só acusar os nossos erros. O nosso Deus é sábio, é grande, é um grande líder. Como Jesus foi um grande estadista, o Senhor sabe vir também valorizar as suas virtudes. E o Senhor te diz: a tua vinda essa noite na minha casa, o toque do teu instrumento, o servo que atende o culto, você que está na portaria, o Bruno que está fazendo o som, você que está assistindo o culto, está sendo reconhecido por Deus lá no céu. E ter caridade não é só levar a cesta básica.
Não é só perdoar ou pedir perdão. Ter caridade é anular a si mesmo por um projeto maior. É anular a si mesmo por uma vontade maior. Eu quero isso e mais aquilo outro. Mas pelo bem da minha família, pelo bem da minha igreja, pelo bem da sociedade onde eu vivo. Quer ver um gesto de caridade? Não jogar papel de bala no chão, por exemplo. Você está na rua, você não joga o papel de bala, você guarda no bolso, porque aquele papel de bala vai juntar com outros milhares de papel de bala, vai entupir um bueiro, vai encher uma casa d'água e vai matar um velhinho de leptospirose lá da urina do rato. É um gesto de caridade. Um gesto de caridade é quando você está na Marginal Tietê e o carro da frente dá seta para entrar, você não acelerar para ele não conseguir passar, você diminui e deixa ele entrar. Quer não conseguir entrar numa faixa na Marginal Tietê, você dá seta para você ver. Eles pisam tudo que tem para não deixar você entrar. Não é, irmão? Quer um gesto de caridade? Higienizar as mãos, usar máscara, manter o distanciamento, não ir para movimento com muita gente. Tudo isso, a caridade é muito maior do que glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, palavra, culto, terninho, gravata. E o Senhor te diz, tu estás essa noite recebendo um selo de aprovação da minha presença. Calamaia, eu vim aqui te aprovar com a minha palavra. Eu não vim aqui te reprovar, eu não vim aqui te acusar, eu vim aqui te dizer como Deus, meu servo, minha serva, tá bom para mim assim, glória a Deus. Eu estou feliz com quem você é, eu estou feliz com a maneira com que você se porta, fraco, pequeno, mas a tua força não está em você, a tua força está no Senhor, e ela estando no Senhor, Ele te diz essa noite, receba ainda mais virtude no nome de Jesus. Receba virtude para continuar no bom caminho que você está. Receba virtude para continuar se esforçando como você tem se esforçado. Receba virtude para você continuar levando a tua missão até o fim. Receba virtude de Deus para continuar orando pela tua casa. A porta está fechada, mas pela tua oração ela vai abrir. Eu estou te capacitando, eu estou te fortalecendo. E hoje eu vim aqui te dar uma injeção de ânimo. Não para, continua, a vitória está chegando. Glória ao nome do Senhor. A gente viaja, irmão, milhares de quilômetros durante o ano atendendo a obra de Deus. Milhares. Teve um ano que o irmão Jefferson e eu viajávamos 5.000 quilômetros por mês. Não vencia trocar pneu de carro. O pneu acabava e ainda tinha prestação para pagar. Lembra, Jefferson? Como nós viajávamos? Troca de óleo era de toda hora. Cada 15 dias trocava o óleo do carro. E a gente vê, irmãos, por esse país, o quanto cada pessoa se esforça para fazer o seu melhor para a obra de Deus. E nós vemos gente com mais dinheiro, gente com menos dinheiro, gente mais inteligente, gente menos indouta. E o Senhor vai trabalhando nas vidas das pessoas e vai fortalecendo, e vai transformando, e vai curando, e vai libertando. E o Senhor te diz essa noite, não olha para a esquerda nem para a direita. Olha para Cristo e continua. A tua vitória já está endereçada na tua casa. E falando dessas viagens, o final da viagem era o momento mais perigoso. Que quando a gente estava a 50 quilômetros de casa, 100 quilômetros de casa, graças a Deus, estou perto de casa. Aí você relaxa. É onde acontecem os acidentes, onde a pessoa dorme, viajou 2.000 quilômetros, 50 quilômetros para chegar em casa, bate o carro, porque dormiu, porque se tornou imprudente, começou a correr mais porque conhece a estrada. Assim está você. Não desanima, você está no final da viagem dessa prova. Não vai bater agora, não vai cochilar agora, não relaxa não, continua em oração, continua firme e atento, o Senhor te diz, está muito perto. Essa palavra veio animar a todos nós, irmão, essa palavra veio dizer para a sua igreja, eu encontrei caridade no coração do meu povo. Podem acusar o quanto quiser, o Rei da Glória vem te dizer, eu não te acuso, eu te abençoo essa noite.
Mas o irmão foi em tal lugar, a irmã foi não sei na onde, o outro usou não sei qual roupa, não tem nada com carne nem com sangue. Hoje eu venho aqui abençoar a tua alma, o teu espírito, e dizer para você que a tua alma não se contamina com as coisas dessa vida. Abre a tua boca, dá um glória a Deus aí, meu irmãozão. Receba a aprovação de Deus, porque para te acusar já tem ancião, para te acusar já tem pastor, para te acusar já tem o capeta. Tem quantos homens que sobem aqui e acusa mais do que o diabo? Mas hoje eu quero ser boca de Deus na tua vida. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Repreender a igreja não é bater, repreender a igreja não é judiar, não é acusar, é ensinar com amor. E a repreensão, a palavra diz que o filho sábio ama a repreensão, mas ele não ama apanhar, ele ama adquirir o conhecimento. E quando foi preciso te admoestar, você aceitou com humildade e não retrucou a minha palavra. Hoje eu venho te dizer: eis que eu me levanto ao teu favor, para te fazer resplandecer como o sol do meio-dia, porque na hora da tua prova tu não me negaste, eu também não te negarei, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, certamente o apóstolo São Paulo, retornando em outras viagens missionárias ou tomando ciência de como as coisas andavam, também foi se alegrando, porque houve uma grande expansão do evangelho no meio daquele povo, e por toda a Europa, e pela Ásia, e por tantos outros lugares, até que esse braço, que esse galho dessa grande árvore do Evangelho de nosso Senhor Jesus, chegou até aqui a nossa nação, de maneira que nós estamos abrigados debaixo dessa bênção. Pode, irmão, o diabo revirar de ponta cabeça no inferno, essa nação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Alamaia. Anda la súria cantar la manacia lá. Esses dias estava vendo televisão, e como é o nome daquela igreja católica que tem lá em Cachoeira Paulista? Aquela TV da igreja católica, que passava o Padre Léo, um padre bacana. Como é? Canção Nova. Tem o Padre Jonas, né? Tinha um Padre Léo, um santo homem de Deus. Procura aí no YouTube, Padre Léo. Faleceu de câncer, um homem de Deus. E eles pensa num povo que prega umas palavras ajeitadas, irmão Cosmo. Palavra de Deus, já assistiu, já? Palavra de Deus. Esse dia eu estou vendo um homem lá pregar para umas 30 mil pessoas, antes da pandemia, certamente, mas um tanto de gente. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, passa por lá, né, gente? E eu falei, rapaz, mas que homem para pregar ajeitado. Parei, fiquei olhando ele pregar, uma coisa bonita, coração fervendo, pregando a palavra. A gente não conhece muito, mas um pouquinho que conhece dá para entender. E pregar na palavra, quando dá fé, irmão, o povo caiu num manto lá, aquele tanto de gente, e gente falando em língua, e cata-lata daqui, cata-lata de lá. Eu falei, glória a Deus. Mas um pouquinho eu estava dando uns pulos na sala de casa, irmão, onde tiver o povo clamando, o Senhor vai lá de pressinha. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, hoje tu estás sendo aprovado na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor, porque você já não defende mais um idealismo humano, você defende uma coisa muito maior, você defende a caridade, você defende o amor ágape, você defende, enfim, agregar aqueles que estão à sua volta. Você não sabe, mas hoje eu vim te contar, a caridade está no teu coração, a caridade está na tua vida, e por mais que o adversário fala, não está, está, porque quando a obra precisa de você, você está aqui, quando alguém precisa de você, você está lá, quando alguém pede uma oração, você se dedica em orar, quando alguém pede algum favor, querendo ou não, podendo ou não, você se esforça para fazer. Hoje o Senhor vem te dar um selo de atividade cumprida, de missão cumprida, de etapa passada. Eu venho te mostrar que você é muito melhor do que o diabo tem te falado. Hoje eu venho valorizar o teu dom, hoje eu venho valorizar o teu glória, hoje eu venho valorizar a tua presença aqui na minha casa, hoje eu venho valorizar as tuas orações, por fracas que sejam. Cada gesto teu endereçado ao céu tem sido recebido como incenso de suavidade. Cada vez que você se lembra de alguém, ora por aquela vida, eu coloco uma pedra a mais da tua coroa. Dá glória a Deus. Hoje eu vou te levantar bem alto. Porque você não faz para o homem, você faz para o Senhor. É para aquele a quem você faz, te diz essa noite, eu tenho recebido muito bem os teus incensos aqui.
E tenho me agradado do cheiro de suavidade que tem subido do teu testemunho, daquilo que você representa para mim e para minha obra. E hoje eu te faço um soldado de Jesus Cristo. E daí a muia, e te coloco na tua testa uma diadema de graça, uma estrela de Davi sobre a tua testa, um brasão nos teus ombros, de maneira que tu serás reconhecido aqui no céu e também lá no inferno, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E os irmãos veem que o Senhor, Ele não se deixa sobrepor a ninguém. Ninguém se sobrepor a Ele. Nessa mesma celebração que eu estava assistindo, subiu aquele padre Marcelo Rossi. Ele está lá fazendo uma ministração, quando pensa que não, o carro está curto, pegou uma mulher lá. E a mulher está que vira cambote para cá e vira cambote para lá, e Maria não sei da onde, e Maria não sei da onde, e José não sei da onde, e o cão virando cambote lá no meio da turma. Aí ele falou, bom, se esses não saem, no nome de Jesus você sai, mas blum, com as pernas para cima. Glória a Deus, que no nome de Jesus tem que sair, irmão. Glória ao nome do Senhor. Alamaia. Então saiba você, que onde você estiver, o nome de Jesus vai na tua frente. Eu sou teu protetor. Irmão, dá para vocês fechar na comunhão agora, para não encerrar essa palavra? Pega agora a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu estou te ungindo dos pés à tua cabeça, para te mostrar que tem Deus na tua vida, para te mostrar que você não é qualquer um não, que você não é o cachorro que o diabo te chuta a hora que ele quer não, que você não é um pano de chão usado não, você é a menina dos meus olhos, você é precioso para Deus, em você tem azeite da palavra, no teu lábio tem fogo do Espírito Santo, se passar pela água ela não te cobre, se passar pelo fogo ele não te queima. Dá glória a Deus, eu vou te honrar na terra. Dá glória a Deus, irmão. Mostra se você é um soldado mesmo. Mostra se você é um soldado mesmo, meu irmão. Levanta agora um clamor. Solta aí o teu glória. E diz, eu estou sendo justificado pelo meu Senhor. Alamanaia, Jesus. Alaia. O ancião te chama aqui, te bate nas costas. Essa irmã aqui é uma santa. Esse irmão aqui é um santo. Cai aqui do púlpito, bate a cabeça, morre e vai embora. Mas o que fala contigo te diz, tu está na palma da minha mão. E para mexer com o seu, o diabo vai ter que mexer comigo. Para tocar em você, ele vai ter que passar pela minha palavra. Se você honra o meu nome, você está pensando que eu sou homem que mente, filho do homem que se arrepende? Eu sou Deus, diz o Senhor. Aleluia. Então você não vê o quanto o adversário te persegue? Você não vê o quanto ele ciranda a tua vida? Você não sabe que não era para você estar aqui mais? Que por muito ele já tinha te matado? Não matou e não vai matar. Enquanto eu não cumprir minha missão na tua vida, ninguém toca nela, diz o Senhor. E quando for para te buscar, não é demônio nenhum que vai, sou eu mesmo, diz o Senhor. E não para tua tristeza, venho te buscar para um lugar muito melhor. Dá glória a Deus, irmão. Essa palavra é de vitória para essa igreja, para esse povo de Deus que é perseguido na terra. Chega de apanhar, chega de paulada, chega de chicotada. O Senhor vem te dizer, tu está sendo aprovado na minha presença, e hoje eu te chamo de Mardoqueu, tu és o homem e a mulher cuja honra o rei se agrada. Santo Deus, irmão, Santo Deus, aleluia. Vá em paz para tua casa. E o Senhor te diz, estou lustrando a tua coroa, estou lustrando a tua estrela, estou te dando uma farda nova, estou cuidando das tuas armas, da tua espada, do teu escudo, estou te ataviando bem ataviado, porque tu vais se apresentar diante de mim, e eu tenho uma diadema para te dar, eu tenho Ramassúria, Cantalamasi, Andalamaia, Ialamaia, eu tenho uma honra para te dar nessa empresa, eu tenho uma honra para te dar no meio da tua família, eu tenho uma honra para te dar aqui nessa congregação, eu tenho uma honra para te dar aí na tua congregação, eu tenho uma honra para te dar lá na tua cidade, para te mostrar que eu sou Deus na tua vida, porque até hoje você comeu pó. Hoje Deus chama alguém aqui de Mefibosete, sai das esquinas, Mefibosete, o rei Davi manda te chamar. Se tem crente aqui, pode dar glória a Deus, irmão, é noite de vitória. Cadê os crentes? Está desanimado, irmã? E anda, lá se alama cantai. Tu eras a ovelha negra da família? Eu vou te fazer mais branco do que a neve. Ô José, teus irmãos te venderam?
Eles vão pedir pão na tua casa e você vai dar, glória a Deus. Porque eu vou te dar com abundância, glória ao nome do Senhor. Eu vou te justificar, vou te dar o pão que perece e vou te dar na tua boca o pão que permanece, que é a minha palavra. Não te sintas desprezado, não te sintas esquecido. Hoje tu és valorizado pelo meu dom que está na tua vida. Olha, irmão, vou pregar o que Deus está mandando. Você está assistindo a live aí e você perdeu a liberdade, mas você é homem e mulher de Deus. Deus usa de você e o Senhor te diz: vai trabalhar na minha obra, vai pregar, vai profetizar, vai libertar, vai curar, vai tacar a mão na cabeça e fazer batizar com a promessa do Espírito Santo. Igreja, receba unção no nome de Jesus. Vai nos presídios, vai na Cracolândia, vai nas biqueiras, vai nas casas, vai orar, vai profetizar. Se o teu ancião achar ruim, manda falar comigo. Você está liberto agora no nome de Jesus. Fala, Maia. Cadê os profetas da obra de Deus? Aonde vocês se intocaram? Sai para fora. Salamaia, Jesus. Os anciãos amarram a obra, mas os profetas soltam. Deus solta vocês hoje. Aleluia. E você tem algum ancião com a mão pesada, que está perseguindo o dom de Deus, você toma cuidado que Deus vai catar o seu, homem de Deus. Não prende o dom de Deus não, solta a igreja. Hoje você está sendo valorizado pela minha glória. Quando Deus mandar profetizar, você profetiza. Quando Deus mandar pregar, você prega. Quando Deus mandar cantar, você canta. Quando Deus mandar ir, você vai. Se o ministério te perseguir, eu persigo o ministério, diz o Senhor. Vocês estão crendo nessa palavra, irmão? Dá para ficar crente até domingo, até sábado no culto das irmãs com essa palavra? Vai em paz para a tua casa e seja liberto no nome de Jesus dessa acusação. Não é a tua consciência, porque a tua consciência se chama Jesus Cristo. E eu estou te dizendo, tu estás limpo, vai em paz. O que o Senhor falou para Josué, o Espírito de Deus, não faça impuro o que o Senhor já purificou. Alamaia, não te faças impuro, tu fosse purificado pelo sangue de Jesus Cristo. E ele disse que tem em si o sabão do lavandeiro. E João escreveu: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, saibais que tem ante Deus Pai um advogado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. O teu Senhor é advogado, não é promotor. Ele te defende, não te acusa. E se alguém te vem acusar em nome de Jesus, seja anátema. O Senhor te liberta, o Senhor te defende, o Senhor intercede por ti. Então aproveita enquanto Ele é advogado e serve a Deus. Na volta dele será justo juiz, mas ainda é advogado. E o Senhor te diz: eu venho te defender do teu acusador, eu venho defender a tua moral, eu venho defender a tua alma, eu venho defender o meu dom que está em você. E te diz o Senhor: ninguém toca em ti. Mas eu estou preso, Senhor. O teu advogado hoje vem com habeas corpus, está livre. Eu estou te tirando da prisão. Dá para sair da cadeia, irmã? Vai sair cantando ou vai sair chorando? Vai sair dando glória a Deus ou vai sair quietinho? Dá glória a Deus. Sai da cadeia agora. Sai da prisão agora. Glória ao nome do Senhor. Sai da prisão aí, homem de Deus. Profeta, pregador da palavra. Sai da prisão aí, vocês da rosa de oração. Sai da prisão aí, você da pastinha com inavurso. Pega ela lá em cima do guarda-roupa e sai cantando nas madrugadas. Sai caçando os demônios. A minha ordem é essa: estás livre. Estás livre para exaltar esse Deus maravilhoso. E onde você passar, os meus sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera ou tocar na serpente, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Os meus sinais te seguem a partir de agora. E onde você estiver, vai ter sinal de Deus na tua vida. Deus seja louvado. Santo Jesus. Irmão Cosmo, vem orar por nós, filho. Oh, glória a Deus. Pode dar glória a Deus, irmão. Você está livre mesmo. Eu quero achar um demônio para te prender de novo. Dá glória a Deus. Vem, meu irmão querido. Ajoelhados, agradecemos em nome de Jesus.
Glória a Deus! Deus, Altíssimo Deus e Pai querido. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, felizes e contentes, com mais uma vez na Tua presença, Pai. Porque o Senhor usou mais uma vez o Teu Filho, manifestando a Tua santa palavra nesta noite, meu Pai. Senhor, leva o Teu povo em paz. Aquele que entrou aqui, meu Pai, contrito, talvez pensando que a sua causa é perdida, mas não é, meu Pai. Porque a última palavra é do Senhor e não é do homem. Meu Pai, o homem pode, Senhor, planejar, arquitetar, mas quem vai finalizar essa obra é o Senhor. Meus Pai, leva o Teu povo em paz. Aquele, Senhor, que está esperando no Senhor uma palavra, foi ministrada nesta noite. Aquele que colocou algo nas Tuas mãos, meu Pai, aguarda mais um pouco, como já foi ministrado aqui, Senhor. Só mais um pouquinho. A Tua palavra diz, meu Pai, que a bênção está no fim. Foi assim que o Senhor falou para Daniel: Daniel, vai até o fim, Daniel, porque você vai descansar, mas é no fim. Senhor, leva o Teu povo em paz, Senhor, visitando os lares de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Sim, Senhor, aquele que está guardando algo, Senhor, somente o Senhor para providenciar. Glória a Deus. Jesus está nas Tuas mãos, Senhor, está tudo nas Tuas mãos. O clamor da Tua igreja, do Teu povo, seja o que for, meu Pai. Senhor, te damos graças mais uma vez pela Tua santa palavra, por mais um culto, Senhor, porque Tu és bendito e reina eternamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, irmão Cosmo, querido. Todos de pé, por favor. Amados irmãos, nós vamos fazer agora as ofertas para a obra de Deus. Você que está assistindo o Santo Culto, poderá fazer também através da descrição do vídeo, onde tem a nossa chave do Pix e os nossos dados bancários. A chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. No banco à sua frente está um envelope onde você poderá ofertar para a obra de Deus. Cada um coopere segundo a sua prosperidade, o que Deus se puser no coração. Pedimos a colaboração da Irmandade. Temos diversos assuntos a tratar aqui e manutenções para fazer nessa igreja. Lá com os irmãos na portaria, irmão Mário, irmão Silvano, estão as máquinas de cartão de crédito e de débito. Quem sentir também pode se dirigir até lá para poder ofertar. Quando estiverem todos prontos, nós fazemos uma oração. Tem alguém passando o cartão aí? Não, né? Então vamos orar? Vamos orar pelas ofertas. Bondoso Deus, te damos graça pelas ofertas que tem preparado ao Teu povo. Em tudo temos visto o Teu operar na nossa vida. Retribui muitas bênçãos. E faz, Senhor, com que não que falte o pão de cada dia e o pão celestial aos nossos corações. Recebe no céu essa oração, no nome de Jesus, bendito eternamente. Amém. Os irmãos podem passar recolhendo, por favor. Vamos cantar outro hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. Opa, vamos lá. Vamos, gente. 140? Qual que é o seu, irmã Eliane? 390? Vamos dar a irmã Eliane, então. Vai, irmão Cleitinho passou a vez para ela. 390. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Eis que multidão irá de todas as nações redimidas, cantavam no céu e davam louvor perante o Salvador. Trajavam vestidos brancos, lavados por Jesus Cristo, nas mãos palmas estavam perante o trono de Deus e dos
Santo Deus. Nós vamos orar agora por 166 nomes. Jade, Janilson, Arnaldo, Satier, Andrei, Neide, Carolina, Maria, Miranda, Elisângela, Ivaldo, Angélica, Elka, Berenice, Oséias, João, Lucas, Idalba, Valesca, Patrick, Patrícia, Nivaldo, Cassiana, Marisa, Elias, Pedro, Regina, Nelson, Duirdes, Leni, Daniel, Isabela, Miriam, João, Cristiana, Rebeca, Juliana, Luciana, Velar, Dora, Célia, Fabi, Rosalina, Jeová, Rafael, Pedro, Maria, Vera, Maria, João, Maria Aparecida, Tiago, Moacir, Maria, Marise, Miriam, Marisete, Marlene, Luciana, Débora, Tatiane, Mariana, Janeide, Maria, Jefferson, Igor, Flávio, Santina, Maria, Débora, Cláudia, Altair, Rosevi, André, Lucas, Maiane, Eva, Idalina, Wilson, Célia, Osvaldo, João, Ivani, Lúcia, Valdenice, Vânia, Luan, Isaías, Cosma, olha aí, irmão Cosme, tem uma Cosma, Elvis, Miguel e Cosma, depois da irmã Joanete, tudo é possível. Alaide, Carmen, Zilda, Edivaldo, Sabrina, Joel, Luciana, Kate. A irmã Kate vem batizar no dia, não sei que dia, na Santa Ceia de março. A irmã Kate vem congregar conosco. É uma das moderadoras aí do canal. Elza, Elisa, Rogério, Diego, Severino, Francisca, Luzia, Raquel, Dalva, Aniele, Carlos, Olga, Márcia, Juarez, Fátima, Marcos, Virgínia, Wanda, Clécia, Beatriz, Paola, Roberto, Núbio, Osvaldo, Yuri, Otávio, Juan, Tereza, Idalba, Andréia, Cristina, Murilo, Vilma, Rose, Eliander, Lourdes, Lúcia, Miguel, Geraldo, Ana, João, Aixa, Graciosa, Mara, Adriana, Helenice, Valdivino, Gênesis, Sofia, Eduarda, Natália, Mário, Norma, Solange, Vanessa, Liduíne, Yasmin, Jonathan, Nina, Valdete, Luiz, Marilene, Kleber, Cleison, Danilo e José Carlos. Louvado seja Deus, bastante gente que pediu oração. Vem, Jé, fazer para nós o clamor. Quando, sei lá, no meio do clamor você já engata a oração do Pai Nosso, já faz junto com você. Vamos orar com o irmão Jefferson. Oremos, irmãos. Soberano Deus e Pai nosso que estás no céu, por Cristo Jesus, Senhor, nesse momento inclinamos o nosso coração e ligamos a nossa mente ao trono da Tua misericórdia, elevando, Senhor, aleluia, ao céu todas estas petições, Senhor. Graça nós te damos porque agora já não precisamos mais de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito no duro madeiro da cruz, e como o próprio Isaías dizia, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, Senhor. Então nós estamos aqui seguindo os teus passos, Senhor, e cremos na libertação, Senhor, primeiramente da alma, aleluia, do nosso espírito, aleluia, e secundariamente da nossa carne, para que nós possamos conduzi-la diligentemente, Senhor, aleluia, em humildade e retidão, com toda a caridade, como a palavra hoje nos ensinou, Senhor, para que nós possamos um dia entrar no reino da Tua glória. Queira receber cada pedido, Senhor, de oração, ali lá na palma das Tuas mãos. Ao que já é tempo de cantar, solta o grito de liberdade, Senhor, mas ao que não é, derrama o bálsamo consolador, aleluia, o Teu Espírito Santo possa estar com a Tua igreja, aleluia, para que possais resistir o dia mau e nós glorificarmos o Teu santo nome. Por todas estas bênçãos te somos gratos, por Jesus Cristo, Teu Filho bendito eternamente. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneça dentro dos nossos corações para a vida eterna.